Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre operações com strings e coleções de dados. Por que eu vou falar com os dois? Porque na verdade uma string nada mais é do que uma coleção de caracteres. Então, muito do que a gente vai ver aqui a gente já viu quando a gente estava vendo listas, quando estava vendo dicionários, tá? E o Python trata, e várias outras linguagens tratam strings como uma coleção de caracteres. Então a gente tem, por exemplo, basicamente, né, uma lista de caracteres em cada string. Por isso que a gente consegue medir comprimento, fazer fatiamento e etc. Então, primeira operação, né? Concatenação, simples, a gente simplesmente faz uma soma. Lembra a concatenação? Você vai juntar dois corpos de texto num corpo só. Então, a gente pode juntar meu nome ali, Felipe Matias, botar um espaço ali no meio para ter o nome completo, tá? Repetição de strings. Mesma coisa que a gente teve lá com as listas, né? Então, perceber até agora as operações são as mesmas, né? Vamos ver lá no REPL. Olha só, botar na tela cheia o REPL aqui. Então, por exemplo, nome igual Felipe. Nome igual nome vezes 2. E aí eu vou printar nome. Perceba que é a mesma coisa que acontece com lista, né? Se eu tivesse uma lista aqui fizesse isso, ia acontecer quase, né? Claro que aqui na lista cada elemento é tratado separadamente, mas ia acontecer quase a mesma coisa, tá bom? Índices e fatiamento. A gente já explorou isso com listas, né? Com strings a gente consegue fazer a mesma coisa. E lembrando, né? A gente tem aquele esquema, né? Quando a gente vai tratar um índice, a gente vai ter o início, o fim e o tamanho do salto. Nosso IFS. Início, fim, salto. O início define onde a gente vai começar, começando no zero também na string, tá? Na posição zero dentro de strings. O fim define onde a gente vai terminar e não é incluso no intervalo. Lembra disso? Não esquece que no intervalo a gente não inclui o elemento final. E no salto a gente tem o salto que a gente tinha originalmente. Só que aqui você tem que ter um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque os espaços contam como caracteres, tá bom? Vamos trabalhar com esse texto. TI Descomplicada é o melhor curso e vamos ver o que retorna. Eu quero a posição 3. Então eu tenho a posição 0, 1, 2 é o espaço vazio e 3 é o D. Então o retorno aqui vai ser D. Agora eu estou printando do intervalo 3 ao 10. Então eu vou começar com D. Eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não vou incluir o 10, né? Então eu teria descomp. Print texto menos 4, posição menos 4. Menos, a gente começa lá do final, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E como eu botei dois pontos aqui depois, quer dizer que eu vou pegar daqui do menos 4 e vou até o final. Tá? Eu não defini qual eu defini que tem um local final, mas eu não defini qual é o local final. Então, como eu botei esses dois pontos, eu vou até o final da string. E aqui eu retorno urso. O é o menos 4, aqui é o menos 1. Eu faço essa fatiamento, tá? Agora, esse aqui eu vou deixar pra gente fazer em código, porque ele vai ter um retorno legal, porque eu tô pulando dois em dois, tá? Então vamos fazer em código, ver como é que ele traz, o que ele retorna. Bom, já preparei para vocês aqui o nosso TI Descomplicada é o melhor curso, nosso texto. Eu tô printando ali, ele vai fazer saltos de 2 em 2 caracteres. Então ele vai pegar o 0, não vai pegar 1, vai pegar o 2, não vai pegar o 3, vai pegar o 4, vai pegar o 6, 8. Ou seja, ele vai retornar caracteres sim, caractere não. E ele vai dar esse pequeno monstrinho aqui. Não tem muita interpretação. E eu também posso fazer a inversão. Olha só, se você lê da esquerda para a direita, tá aqui TI Descomplicada é o melhor curso. Ele fez a inversão, né? Por quê?
porque eu estou saltando em saltos de -1. Quando eu salto em saltos de -1, eu começo no fim e vou até o começo. Certinho? Funciona exatamente da mesma forma que a gente tinha as listas, né? Nenhuma novidade para você aqui. Fazer uma questãozinha da VUNESP. O VUNESP tem umas questões legais de programação, Python em geral, assim, bem interessantes. Então a gente tem uma string A, B, C, D, E, F, e ele está printando A, ou seja, a string A, e ele tem isso aqui, ó, -2 e 2 pontos. O que isso quer dizer? Que eu vou pegar da posição -2 e como ele não especifica... Lembra, quando eu tenho 2, eu tenho aqui é o início e aqui é o fim. Só que como ele não especifica qual que é o fim aqui nesse campo, tá vazio, o código interpreta que eu quero que vá até o final. Então eu vou começar da posição -2, que é o E, né? O F é -1, o E é -2. Então eu vou começar do E e vou até o final. Basicamente vou retornar EF. Questão tranquilinha, né? Se você sabe o que significa a notação, ali é uma questão super tranquila. Gabarito letra D. Pertencimento. É basicamente uma operação que vai verificar se determinado elemento pertence a uma lista ou uma string. Então digamos que a gente tem uma lista ali. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é uma lista. Eu posso tentar printar ou retornar em algum valor se 1 está dentro em lista. Ou 1 not in lista. Então, 1 em lista, ele vai verificar se ele está dentro da lista. Se ele estiver dentro da lista, que é o nosso caso, ele vai retornar um booleano. True. Aqui ele verifica se não está dentro da lista no not in. No not in, a gente vai retornar falso, né? Porque ele está dentro da lista e aqui ele retorna falso. Então, o in, ele vai retornar se existe. Ele vai retornar true se existe ou false se não existe. E o not in, o contrário. A gente pode aplicar isso a caracteres para... É interessante, às vezes, tem um texto grandão que às vezes tem uma palavra ali no meio, talvez para fazer um índice, uma classificação, uma indexação. A gente roda essa função in, né? Função não, é uma comparação que vai verificar se está dentro. Se estiver dentro, você pode fazer várias ações com esse texto. A gente pode fazer verificações lógicas também. E aqui em Python, quando a gente for fazer essas comparações, isso aqui não cai em prova, tá? Porque é um ponto delicado de Python. Olha só, vou ali no Apple pra gente brincar com isso aqui e verificar o que acontece. Tela cheia. Texto 1, Felipe. Texto 2, Felipe também. Se a gente fizer isso aqui, ó. Vamos printar isso aqui, né? Ó, eu tô printando o resultado dessa operação, né? Então, se texto 1 é igual ao texto 2, ele vai retornar true, que é verdadeiro, né? Então, ele retorna true aqui. Se é diferente, ele retorna falso, porque eles são iguais. Se eu botar is aqui, é maiúsculo, ele vai retornar true. Até tem que corrigir aqui o... Ah, não, verdade, já tá true como lá, né? Então, ele vai fazer essa comparação. Agora, olha uma coisa legal. Legal não, diferente de Python. Isso não vai cair em prova, é só uma curiosidade, tá? Olha só isso aqui. Aqui eu tenho que mostrar por uma imagem, porque não vai dar para codar no nosso código ali, na nossa plataforma, porque ela trabalha de uma forma um pouco diferente que um interpretador tradicional de Python. Dentro de Python a gente consegue armazenar, para ter uma velocidade maior, a gente armazena até o número 256 em memória. Então sempre que você bota um número de 1 a 256, ele faz basicamente uma cópia do valor que está na memória. Por isso aqui, quando eu boto A igual a 256 e B igual a 256 e rodo A is B, ou seja, 256 é 256, ele retorna true.
Só que a partir do 257 esse valor não está mais em memória. Então cada vez ele cria um valor novo. Então eles não são iguais dentro da memória. Então ele vai apontar para dois valores diferentes, tá? E vai retornar falso. Isso é só uma curiosidade, tá? Não imagino isso caindo numa prova. Se você tentar fazer isso no REPL, não vai acontecer porque o REPL não usa memória, né? Ele armazena tudo dentro do sistema dele. Então não funciona da mesma forma que a gente teria dentro de um interpretador tradicional, né? Uma IDE, por exemplo, Visual Studio Code ou outro interpretador de códigos possa ser utilizado. Continuando, podemos fazer contagens. Lembra da nossa operação de contagem para contar caracteres? Eu posso rodar o len. E aí, se eu fizer por strings, o len vai contar o quê? Vai contar caracteres. Então, textos, o comprimento ele se dá pelo número de caracteres. E aqui eu considero a quantidade de espaços. Um espaço é um caractere, tá? Se eu apontar para uma lista, ele vai contar a quantidade de elementos. Então, cada elemento separado por uma vírgula, né, que a gente precisa separar numa vírgula, conta como um elemento. Se eu jogar para um dicionário, tupla funciona da mesma forma, né? E aqui, para dicionário, ele vai contar cada par de chave e valor. Então, a contagem, o length, né, cuida para não se confundir na prova. Existem linguagens que usam o comando completo, tá? Python não. Python vai só até o len. Ele faz uma abreviaçãozinha. Ele para aqui, ó. Ele faz só o len. Tá bom? Certinho? Vou fazer uma questãozinha que parece difícil, mas não é. Parece difícil, mas não é. Temos uma lista com 4 elementos. 3 elementos, perdão. 1, oi e 2.5. E a gente está fazendo uma multiplicação. Isso aqui, ó, que eu estou escrevendo L asterisco igual 4 é a mesma coisa que eu escrever L igual L asterisco 4. L vezes 4, tá? Isso aqui é um operador de atribuição. Eu posso trabalhar com mais igual. Então seria como eu fizesse L mais 4. Posso fazer menos igual. Então são formas da gente fazer essa atribuição com uma operação matemática de forma mais reduzida, né? Então sempre que você vê um símbolo de operação igual depois, significa que a gente está fazendo a variável base vezes ou mais ou menos ou outra operação, alguma coisa, tá bom? Tá, então o que ele está fazendo? L vezes 4. O que a gente vai ter? Uma multiplicação de 4 vezes o elemento ali. Ele era 1, oi, 2.5, eu vou ter 1, oi, 2.5. 4 vezes 1, oi, 2.5. 1, oi, 2.5. E, novamente, 1, oi, 2.5. Tenho 4 vezes aqui nosso conjunto. E aí a gente tem um print. Só que esse print, você tem que prestar atenção que ele tem 1, 2, 3 partes diferentes. Ele é L, vírgula, 4 em L, vírgula, oi, em L. Então eu estou fazendo 3 operações diferentes aqui. Eu estou printando o L, estou printando o resultado da operação 4 em L e estou printando o resultado da operação oi em L. O L vai ser o próprio L que a gente tem aqui em cima. Então a gente vai começar com a printagem, vai. A gente vai printar esses 4 elementos. Só de cara com isso a gente já consegue ver qual alternativa está correta ou incorreta, né? 1, oi, 2.5, 1, oi, 2.5. Aqui, ó, a gente tem a letra A, é a única letra que traz essas 4 repetições. Aqui, então, esse L traz isso aqui. O que o 4 em L traz? A gente tem algum 4 nesse conjunto aqui? Não, né? Só tem 1, oi e 2.5. Então ele vai retornar false. False aqui é a primeira letra maiúscula, tá?
Se botar minúscula, o Python não vai entender. Por isso que eu vou reescrever. E aqui, você tem o oi. A string oi, né? Você tem vários ois ali. Tem um oi aqui. Não importa quantos ois você tem. O que importa é que você tem nesse conjunto. Então, vai retornar esses elementos. False e true. Então, todos esses elementos false e true tá ali na letra A. Gabarito letra A. Parece difícil, mas não é. Agora é uma questãozinha da Sebrasp. Uma questãozinha legal que cobra conceitos que a gente viu antes na questão anterior, né? A gente tem uma string escrita cajepa, cajepa, sei lá. E a gente tem uma variável x que é o len de A. Ou seja, quando eu estou fazendo x igual len de A, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando o comprimento dessa string, né? Como eu estou trabalhando com uma string aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Então eu posso dizer que x é igual a 6. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo x barra igual a 3. Que é a mesma coisa que x é igual a x divisão inteira por 3. Como eu tenho x é igual a 6, então vai ser 6 barra 3. Divisão inteiros, aqui a divisão já é inteira, né? Então 6 dividido por 3 é 2, gabarito letra C. Uma questão que parece difícil, mas não é. O que é interessante aqui? Novamente, a gente tem essa operação de atribuição, né? Então eu posso ter mais igual. Fazendo um slide em branco para ficar melhor para a gente visualizar. Deixa eu criar ele aqui para... Se eu faço... Vou tudo trabalhar com montar as equações aqui. X mais igual a 1. Isso aqui quer dizer que eu tenho x igual a x mais 1. Se você usar a matemática tradicional, isso aqui não faz... Esse x igual a x mais 1 não faz sentido, né? Isso aqui não faz sentido, porque daí tu vai anular x de cada lado e não vai ter resposta. Mas na programação a gente pensa, trabalha um pouquinho diferente. Então, se o x for 2, por exemplo, eu vou ter x igual a 2 mais 1. Eu vou substituir o valor original para encontrar um novo valor. Funciona de uma forma um pouquinho diferente, tá bom? Eu posso ter x menos igual a 1, que vai ser o nosso x igual a x menos 1. X% igual 1, 2 aqui. Não sei porque saiu 2 na minha cabeça. Talvez não fazia sentido fazer por cento 1, né? Mas vamos seguir o padrão aqui. Eu tenho como x igual a x% 1. E assim por diante, né? Ali, essa questão a gente trouxe o barra, que é o divisão de inteiros. E assim por diante, tá? Interessante saber isso. A gente tem um gabarito aqui dessa questãozinha, novamente a letra C. A questão que quem não sabe, Python olha, seu suta nem faz. Você vê que é fácil. Ele vai olhar isso aqui. Aluno que não vê essa aula vai olhar isso aqui e vai pensar, meu Deus, que desgraça é essa? Você não, você vai entender, obviamente. Agora uma coisinha chata. Chata porque é decoreba. Eu vou dizer qual que você precisa saber. Os dois primeiros. Os dois primeiros. São caracteres especiais. São caracteres que a gente pode botar num print e quando a gente... Num print ou num outro texto, um texto qualquer, numa string, né? E vai ter um resultado aonde ele for sair. Por exemplo, no nosso terminal de comando. Se eu botar essa string num print, ele vai ter um efeito diferente. A gente já viu os placeholders que estão aqui embaixo, né? A gente tem... Aqui, eu não vou explicar um por um. Se você quiser, você pode pausar e ler cada um deles, né? O principal aqui é a barra invertida N, que ele move o cursor para uma nova linha. Então, basicamente, é um Enter. Então, quando você vê um barra invertida N, vai pular uma linha. Barra invertida T, vai apertar o Tab. Se você botar duas barras invertidas, é para eu poder escrever a barra, tá? Porque sempre que você bota barra invertida, ele espera algum comando aqui. Então, se você bota barra, no final vai aparecer somente uma barra numa string, tá bom? No mais... Aqui eu acredito que não tenha
Nada tão relevante assim, tá bom? Para não dizer que eu trouxe isso por frufru, é porque caiu em questão de concurso, né? Então vamos fazer um exemplo em código, depois a gente volta aqui para ver o que acontece. Olha só. Então, só para visualizar, se eu tiver aqui esse símbolo, pula uma linha. Originalmente a gente não tem nenhuma linha sendo pulada, né? Mas a gente der um print nesse conteúdo aqui, olha só, ele pulou uma linha. Ele pulou o cursor, que é quem está aqui lendo, né? Quando a gente fala em cursor, pensa no mouse que está apontando para cada elemento. Assim fica melhor. Para cada elemento. E aí quando ele chega aqui nesse elemento, nesse /n, ele interpreta que ele deve continuar o que está aqui, só que na próxima linha. Então ele escreve na linha de baixo, tá? Isso aqui a gente usa muito em regex. Regex é Regular Expressions. A gente usa isso em JavaScript demais para trazer textos que podem estar escritos de forma errada para a forma correta, tá bom? Mas, de qualquer forma, questões têm cobrado isso aqui. Meio bobo cobrar isso, mas tudo bem. Caso o ambiente de programa... Vamos lá. Essa questão, na verdade, foi questão do MPO, tá? Não é da CAGEPA. Também é de 2024, também é CESP, mas foi da prova do MPO, tá? Caso o ambiente de programa não apresente nenhum tipo de erro ou exceção, a execução do código abaixo produzirá como saída concurso./n-mpo. Você já sabe que isso está errado, né? Eu tenho aqui a nossa simbologia. Destacar aqui, ó, nosso barra invertido N. Então, na verdade, o que vai acontecer é... Quando der um print, vai ser concurso. O cursor vai pular uma linha e vai para a próxima MPO. Tá bom? Então é exatamente isso que vai acontecer. Certinho? Então o gabarito dessa questão é errado. A partir do próximo bloco a gente começa a ver estruturas de controle. Primeiro condicional, depois de repetições.